Londres, 1823. O salão da família Blackwood reluzia sob a luz dos candelabros de cristal. O dourado refletia nos espelhos altos, duplicando a aristocracia londrina em murmúrios e risos contidos. A temporada de inverno começava, e todos sabiam que aquele baile era mais estratégico do que festivo. Elizabeth Ashford entrou acompanhada do pai. Vestia azul profundo, elegante e contido. Nenhuma jóia exagerada. Sua postura bastava. Os olhares vieram antes dos sussurros. Os industriais. Nova riqueza. Ambição. Do outro lado do salão, Theodore Blackwood observava. Fraque negro impecável. Ombros retos. Ele carregava o sobrenome como se fosse armadura. Quando os olhos dele se encontraram, o ar mudou. Não houve cumprimento. Houve desafio. Minutos depois, o anúncio. Senhorita Elizabeth Ashford e Sr. Theodore Blackwood. Alguns convidados quase sorriram, antecipando o espetáculo. Ele se aproximou primeiro. Senhorita Ashford. Sr. Blackwood. Formalidade perfeita, fria. A música começou. A mão dele repousou firme na cintura dela, respeitosa, mas decidida. Ela manteve o queixo levemente erguido, recusando qualquer sinal de submissão. Ouvi dizer que sua família expandiu negócios ao norte. Ele comentou, tom calmo. Sim, preferimos construir nosso próprio futuro. Futuro é instável quando não há tradição que o sustente. Tradição é inútil quando vive apenas do passado. Os passos eram exatos, a tensão ainda mais. Num giro mais fechado, o rosto dela ficou perigosamente próximo ao dele. O perfume sutil dela invadiu o espaço entre ambos. Por um instante, não havia famílias, apenas dois iguais. A senhorita dança melhor do que argumenta, ele murmurou. O senhor argumenta melhor do que investe. E então aconteceu algo pequeno, quase invisível. Ele sorriu. Não por educação, por admiração. A música desacelerou. A dança terminou. Quando ele a conduziu de volta ao centro do salão, os dedos demoraram um segundo além do necessário antes de soltá-la. Um segundo longo demais para ser acidente. Enquanto Elizabeth se afastava, percebeu algo incômodo. Ela não queria vencer aquela disputa, queria continuar nela. E Theodore, observando-a desaparecer entre a multidão, teve um pensamento igualmente inconveniente. Ela era a única pessoa naquele salão que não o tratava como um sobrenome. Parte 2. A proposta. 3 dias após o baile, a cidade murmurava. Não sobre contratos, não sobre investimentos, mas sobre casamento. O pai de Elizabeth fora visto saindo discretamente da residência dos Blackwood. E quando dois patriarcas se encontram em privado, a sociedade sempre presume o mesmo desfecho. Naquela tarde, Elizabeth foi chamada ao escritório do pai. Ele não perdeu tempo com delicadezas. Uma união com os Blackwood estabilizaria ambas as famílias, encerraria rumores, uniria tradição e expansão. Ela permaneceu imóvel. Está me propondo como solução política? Estou propondo um futuro seguro. Seguro! A palavra soou como prisão. Do outro lado da cidade, Theodore recebia a mesma notícia. Um casamento com Elizabeth Ashford consolidaria nossa posição, disse seu pai. Ela é inteligente, influente e conveniente. Conivente não era a palavra que ele teria escolhido. Na noite seguinte, ambos foram convidados para um jantar restrito. Poucos convidados, poucas testemunhas, muitas intenções. Elizabeth entrou sabendo. Theodore também. Eles se encontraram no corredor antes de entrar na sala principal. Pela primeira vez, não havia música para amortecer o silêncio. Parece que fomos promovidos de rivais a... Proposta, ela disse, voz baixa. Propostas podem ser recusadas. Nem sempre. Ele a observou com atenção. Havia algo diferente nela. Não orgulho,
não provocação, vulnerabilidade contida. A senhorita se opõe tanto assim à ideia? Ela ergueu o queixo. Eu me oponho a ser moeda de troca. Silêncio. Ele se aproximou um passo, não invasivo, apenas próximo o suficiente para que as palavras não precisassem ser altas. Não permitiria que a tratassem como tal. Ela sustentou o olhar. E o que faria? Recusaria seu pai? Se necessário. Aquilo o apegou de surpresa. Dentro do jantar, as insinuações começaram. Olhares, comentários velados, uma união moderna e tradicional ao mesmo tempo, comentou uma das senhoras. O equilíbrio perfeito, completou o outro. Elizabeth sentiu o peso da expectativa pousar sobre seus ombros. E então algo inesperado aconteceu. Theodore levantou-se. Antes que conclusões sejam tiradas, disse, voz firme, porém controlada. Acredito que decisões dessa natureza exigem mais do que conveniência. Todos o encararam. Exigem consentimento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele não olhou para o pai, não olhou para os convidados, olhou para ela. E naquele olhar havia algo novo. Não era rivalidade, era escolha. Elizabeth sentiu o coração bater mais rápido, não de humilhação, mas de reconhecimento. Ele não estava salvando a si mesmo, estava protegendo a dignidade dela. Quando o jantar terminou, eles saíram quase ao mesmo tempo. A noite estava fria, o ar cortante. O senhor acabou de contrariar metade da aristocracia londrina, ela disse. A senhorita também faria o mesmo. Ela hesitou. Talvez. Um vento mais forte passou e ele instintivamente segurou o braço dela para estabilizá-la. O toque foi firme, quente. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Se um dia eu a pedir em casamento, ele disse, quase num sussurro, não será por estratégia. O mundo pareceu pequeno demais para aquela frase. Ela respondeu com a única arma que ainda possuía. Então, espero que nunca seja por obrigação. Mas a voz dela já não tinha a mesma frieza, e ele percebeu. Uma semana após o jantar, o escândalo finalmente explodiu. Um investidor influente, ressentido pela possível união entre Ashford e Blackwood, publicou acusações formais contra a família de Elizabeth, alegando manipulação de contratos e corrupção política. Desta vez, não eram apenas cochichos, era reputação, era honra, era futuro. A família Ashford foi convidada, na verdade, convocada, para uma reunião no salão principal da Câmara de Comércio. Homens de influência, investidores antigos, nomes que moldavam o destino de Londres. Elizabeth insistiu em acompanhar o pai. Ela sabia que falariam dela, mesmo na sua ausência. Ao entrar no salão, sentiu o peso dos olhares, não curiosos, julgadores. O investidor levantou-se com teatralidade. A expansão dos Ashford não foi fruto apenas de competência, mas de informação privilegiada e alianças impróprias, murmúrios. O pai dela preparava-se para responder quando outra voz cortou o ambiente. Acusações exigem provas. Theodore. Ele estava no fundo do salão, mas caminhou até o centro com passos firmes. O pai dele observava, rígido. A família Blackwood analisou os contratos mencionados, continuou Theodore. Não há irregularidades. O investidor estreitou os olhos. E desde quando os Blackwood defendem industriais ambiciosos? A resposta veio calma. Desde que a verdade esteja em jogo. Silêncio. Mas então veio o golpe mais baixo. Ou talvez seja apenas interesse pessoal, considerando rumores recentes de noivado. Olhares se voltaram para Elizabeth. Ali estava o risco. Se Theodore recuasse, preservaria sua imagem. Se permanecesse, confirmaria os rumores. Ele olhou para ela. Ela não implorou, não demonstrou medo, apenas firmeza. E foi nesse instante que ele decidiu.
Sim, há interesse pessoal, disse ele claramente. Interessa-me que a honra não seja destruída por conveniência política. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Ele deu mais um passo. E se algum dia houver noivado, será por escolha, não por pressão, muito menos por escândalo. O investidor não tinha mais argumentos. A reunião terminou sem resolução formal, mas o dano fora contido. Lá fora, o céu estava cinza, pesado. Elizabeth caminhava ao lado dele, o silêncio agora diferente. Não constrangedor, carregado. O senhor poderia ter permanecido neutro, ela disse. Poderia. Poderia ter protegido apenas seu nome. Poderia. Ela parou. Então por quê? Ele também parou. A distância entre eles era mínima. Porque não suporto injustiças. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Não apenas por isso. Ele respirou fundo. Orgulho sempre fora sua armadura. Mas naquele momento era apenas peso. Porque, desde aquela dança, não consegui mais vê-la como rival. O mundo pareceu diminuir ao redor deles. Ela não sorriu, não zombou. Apenas perguntou quase em desafio: "E como me vê?" Ele ergueu a mão, hesitou, e com delicadeza tocou a lateral do rosto dela. Como igual. O toque foi breve, respeitoso, mas suficiente para incendiar o silêncio. Ela segurou a mão dele antes que se afastasse. Eu nunca quis ser moeda de troca. Eu sei. E não aceitarei um pedido por conveniência. Ele se inclinou levemente, voz baixa, firme. Então não aceite por conveniência. A distância entre eles desapareceu. Não foi um beijo impetuoso. Foi lento, cauteloso, como se ambos estivessem reconhecendo algo que já existia há semanas. Não era vitória, não era estratégia, era escolha. Quando se afastaram, Elizabeth murmurou: "Eu suporto sua presença, Theodore." Ele quase sorriu. "Você gosta." Ela sustentou o olhar por um segundo e respondeu: "Não exagere." Mas não soltou a mão dele. E pela primeira vez, tradição e ambição não eram inimigas, eram aliança. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.